Boa noite, pessoal. Boa noite não, né? Não sei que horário que vocês estão aí acompanhando essa conversa aqui entre amigos. Mais um episódio do programa Sol com Vida, um ambiente para nós falarmos de tecnologia, futuro, tendências tecnológicas, mas que a gente já pode viver no presente. Então, sejam todos muito bem-vindos, o espaço é de vocês, a conversa é de vocês, vamos adorar interagir com vocês, então sintam-se à vontade. Hoje nós vamos trazer um tema sobre tecnologia e arte. Como é que a arte impacta em um futuro altamente tecnológico? Qual é o nosso papel dentro, né, da arte e qual é o papel da arte dentro de nós, nesse universo tão futurista e tecnológico? E para isso eu trouxe aqui dois convidados que eu estou extremamente feliz, Mariás e Diego Das. Eles vão se apresentar, vou fazer as honras deles se apresentarem e contar um pouquinho da experiência de vida deles. Então, sejam muito bem-vindos. Mariás, Diego, muito obrigada mais uma vez pela conversa. E conta pra gente, pra galera aí, quem é o Diego, né, mais conhecido como Das, quem é a Mariás, por que vocês vão falar de arte, como é que vocês vieram parar aqui? Conta pra gente. Pode começar aí, Mariás. Beleza, então, vamos lá. Obrigada, viu, Sol? Obrigada de novo, né? Vou agradecer pelo convite. Obrigada, Diego, aí de topar fazer também essa conversa. Acho que eu vou começar falando que, como eu contei para a Sol, né, que eu tenho uma experiência aí, a minha aproximação com a questão da arte do grafite, ela é muito recente, assim, né, mas se eu for pensar dentro da minha história, da minha vida, né, eu sou uma mulher branca, eu sou uma mulher gorda desde sempre, desde quando eu era pequenininha, e sempre gostei muito de desenhar, de pintar, de fazer essas coisas, mas isso dentro da minha história de vida, né, de escola pública na região periférica daqui de São Paulo, eu estou com 37 anos agora, na época da minha adolescência, da minha infância, não era assim uma coisa muito difundida, e aí vira e mexe arrumava umas brechinhas para sair com o pessoal para fazer, tinha um amigo que fazia uns desenhos de letra de bombe, e eu adorava pintar, eu sempre gostei de misturar cores, e essa coisa das cores, isso sempre teve na minha vida, né? Mas aí depois dessa fase da época da escola e tudo mais, eu me afastei um pouco disso, precisava estudar, né, queria seguir uma carreira dentro da universidade, e a coisa da arte nunca foi uma coisa que veio para mim, assim, por mais que eu gostasse muito de desenhar, não era uma coisa que vinha puxar para uma questão profissional. Aí eu estudei muito tempo na escola pública e tentei entrar na universidade pública, aquela luta para conseguir, fui fazer faculdade de farmácia, fui fazer farmácia lá em Araraquara, na Unesp, numa universidade pública, naquele perrengue de ir para lá, para construir a vida lá, mas eu acho que tinha uma coisa que era, desde a minha formação da escola na universidade, a coisa de não se contentar com as coisas que estavam colocadas, né? Então, de querer, de não aceitar determinadas falas, determinados padrões, determinadas coisas, então isso apareceu, não deixou de estar comigo, né? Isso apareceu na universidade, no movimento estudantil, então isso foi tomando um certo formato, que era o formato do acadêmico, mas com uma contestação por conta do movimento estudantil. Eu fui muito tempo militante, e sou ainda dentro da saúde pública e tudo mais, só que depois que eu me formei e fui indo para a vida, né, a vida do trabalho, eu fui vendo que a vida do trabalho dentro da área da saúde, ela também é marcada por várias instituições, várias normas e várias coisas que não dão conta, e isso, de certa forma, eu sempre fui muito bocuda na hora de falar as coisas, de protestar e de falar, só que dentro do ambiente formal de trabalho não tem muito espaço para isso, porque senão rapidinho, você já está fora, né? Você vai para a rua e tal. Então, eu fui tentando construir um pouco da minha vida nesse sentido, assim. Em 2018, estou bem resumindo, assim, em 2018, faz 3 anos agora,
eu já tinha voltado para São Paulo, estava trabalhando aqui, e eu estava morando longe da Brasilândia e comecei a me aproximar de novo daqui, da Zona Norte, e falei assim, eu quero voltar a morar para cá, porque tem vários amigos meus que estão aqui fazendo arte e fazendo as coisas, né, que envolvia principalmente o grafite, mas também alguns na pichação, amigos e amigas, e aí eu falei, eu vou voltar para cá, para retomar isso e pensar isso na minha vida. Só que jeito que fazer isso, né? Porque desenha daqui, desenha dali e tudo mais, mas nada muito concreto. E aí eu participei de uma oficina de grafite no Tendal da Lapa, um centro cultural, uma oficina gratuita, e tive a oportunidade de ir lá dentro compreender como que é que eu ia, pela técnica, né? Porque o professor dava aula pensando a técnica de utilização do spray e também com a turma a gente foi trocando jeitos de como que é que faz o desenho e aí trazer as ideias da cabeça para uma aproximação com uma técnica que me ajudava a traduzir aquilo que estava na minha cabeça, né? Então, uma das coisas foi de sempre ter essa questão, eu estava estudando muitas coisas do feminismo e essa coisa da mulher na arte e tudo mais, então eu fui tentando trazer um pouco disso, de uma forma que fosse direta, mas não necessariamente muito agressiva, para poder abrir o diálogo, que eu acho que tinha uma coisa que sempre estava marcada em mim, abrir o diálogo sobre isso, e o que era mesmo ter mulheres e mulheres que não necessariamente são do padrão assim que a sociedade coloca, né, para poder fazer a arte, estar na rua fazendo a sua arte, o que isso representava. E aí eu acho que nesse sentido um pouco da minha história é isso. Então, desde 2018 eu fui construindo isso. Eu acho que eu me sinto, né, verdadeiramente num lugar de privilégio, porque eu tenho uma profissão agora, tenho uma grana que me sustenta e tudo mais. Então, eu participo das atividades do grafite, de eventos, ou saio na rua para fazer grafite e desenho não autorizado, com base nisso, vamos dizer, numa grana que eu tenho de sustentação para poder comprar material e compartilhar também e poder produzindo essa arte, né? Acho que... Aí depois você fala um pouco mais da arte, deixa... Aí agora o Diego se apresenta, né? Porque foi bem resumido, mas é um pouco disso. Meu nome é Diego, né? Eu comecei no hip hop, né, em si, desde que eu me entendo por gente, assim, né? Eu tenho um tio meu que ele é um dos b-boys mais antigos aqui da região. Ele é dos anos 90 ali e tal, final dos anos 80. Então eu cresci tendo essa influência dele ali do hip hop, né? Tá ouvindo rap, de ver ele dançar, né? De ouvir as histórias sobre ele. Então eu já estava inserido no hip hop ali desde muito, muito pequeno, né? Em 2004, mais ou menos, eu tinha uns 14 anos, na escola, assim, foi onde eu comecei a aplicar, assim, eu comecei a fazer rap, né? Comecei a fazer rimas com os amigos na escola, e em 2002 eu tinha começado a andar de skate, e na pista de skate tinha os grafiteiros, tinha os MCs, tinha os b-boys, e ali eu consegui ir conhecendo um pouco dessa cena local de Santa Rita e me integrar, né? Então, a partir de 2004, eu começo mais firme no rap. Em 2017, eu monto um grupo com os meninos lá da pista, né? O Vulgo Negão e o Calói, e começo a transitar dentro dos festivais, né? Participava antes, é muito engraçado, sempre que eu falo isso, o pessoal ri. Aqui no sul de Minas, o movimento, assim, o movimento da cultura hip hop, ele é bem recente, assim, né? Até 2008, 2009, os únicos espaços que a gente tinha para poder apresentar eram quermesses, festas tradicionais da cidade, show de calouros, não tinham eventos de hip hop, né? Com artistas do hip hop, com grafite, com DJ, eram raros esses eventos. Então, a gente tocava no intervalo de uma dupla sertaneja. Tinha uma dupla de sertanejo raiz aqui na cidade, que era muito amigo do Leandro e do Negão, que eram os dois caras mais protagonistas assim do rap. E aí esses cantores sertanejos ligavam para eles e falavam: tem uma festa aqui em tal lugar
e tem 40 minutos que vão sobrar. E se vocês quiserem vir fazer um rap aí, vocês vêm fazer esse rap aí no intervalo. Aí eles juntavam todos os moleques que estavam fazendo rima naquela época e faziam um showzão, assim, cada um cantando uma música. Foi aí que eu comecei a me interessar mais, assim, né? Primeiro pelos palcos, né? E depois, naturalmente, frequentando os festivais. Aí, em 2008, eu entrei para o curso técnico de eletrônica, né? Que é o caminho tradicional de todo jovem aqui da cidade, por ter esse polo de tecnologia e a faculdade, o curso técnico que dá muita bolsa. Então, naturalmente, a gente caminha para esse sentido, né? Aí eu comecei a estudar lá. Aí, no segundo ano, eu estava numa aula de matemática, isso no 2009, fazendo uns desenhos na aula de matemática, assim, num sábado, e eu senti um cara aproximando, assim, né, vindo na minha direção. E eu já rabiscava algumas coisas, né, porque tinha acesso às revistas, né, então tava ali com o rap e o grafite meio próximo, né, e eu vi o cara aproximando, ele perguntou, você faz grafite? Eu falei, só faço no papel. Ele falou, eu também, mas eu tô com vontade de fazer. Eu falei, então vamos combinar, a gente se junta aí, compra o material. Na época era muito distante, assim, ter tinta boa, né? Marcas próprias para arte urbana. Então a gente foi numa casa de tinta, cada um deu uma quantidade de dinheiro e começou a pintar. E pintamos o ano de 2019 todo, assim. Por causa desse curso técnico, eu tinha parado um pouco com o rap, mas eu ainda tinha umas escritas, estava desenvolvendo um trabalho, mas aí eu comecei a focar no grafite. Só que era muito corrido, né? Porque eu estudava a noite toda, assim, das 7 às 11 e entrava no trabalho às 7 da manhã, né? Então eu ficava das 7 às 5:30 da tarde trabalhando, saía, às 7 horas da noite pegava na faculdade, lá no curso técnico, e ia até às 11 da noite. Então não tinha muito tempo mais para dedicar. Então ficou tudo meio em stand-by ali, mantinha o contato com os meninos do grafite, mas nada profissional, assim, né? Aí, em 2010, eu termino o meu estágio de técnico eletrônica e entro na engenharia. Só que na engenharia, lá na faculdade que eu fiz, o Inatel, não sei se a Sol chegou a conhecer, o Inatel tinha algumas atividades culturais lá dentro. Então, eu comecei a sentir assim, vontade de retomar essas atividades que eu tinha parado ali por causa do curso técnico, né? E aí, em 2011, eu comecei a ir para uma cidade vizinha aqui chamada Pouso Alegre e participar de umas batalhas de MC. E lá eu conheci uns meninos lá e que queriam montar um grupo de rap de novo. Eu falei, já que a faculdade está dando umas oportunidades e vocês estão muito afim, né? Já estava no momento assim que já tinha aquela cena de Projota, MC, da Rashid, que já era um outro momento do rap, né? Que as coisas já tinham os home studios, já tinha a possibilidade de gravar uma música, né? Falei, por que não? Vamos montar um grupo. Aí eu lembrei do meu parceiro antigo, né? Que é o Vulgo Negão, e chamei ele também para esse grupo. Aí o grupo chamava Projeto Consonância, que a proposta dele era ser não só um grupo de rap, mas ter as expressões do grafite, ter os skatistas envolvidos. Então, virou um projeto maior, assim, né? Que englobava outros elementos da cultura de rua. E esse projeto deu muito certo. Em 2012, a gente rodou alguns festivais, na época do pessoal do Fora do Eixo, né? Acontecia muito festival do Fora do Eixo aqui na região. A gente tocava nos festivais. E em 2013 também começou a fervilhar muita coisa aqui no sul de Minas, de festival autoral, de música independente. E nesses festivais sempre tinha uma oportunidade de pintar. E aí, dessas oportunidades de pintar, começou a vir as oportunidades de dar oficina para o pessoal, né? Como era uma cena emergente e a gente já tinha alguma experiência com grafite, o pessoal chamava a gente para dar oficina. Então, a gente ia cantar no sábado, mas chegava no festival na quinta, para dar uma oficina na escola, para dar uma oficina para a galera mais velha mesmo, assim. Então, isso aí foi proporcionando essa vivência, essa dupla vivência de grafite e rap, né? E então a engenharia foi ficando meio nas horas vagas, assim, quando sobrava tempo eu estudava para engenharia. E aí, obviamente, eu tomei pau na faculdade, né? Aí eu perdi minha bolsa na faculdade e vi que era impossível continuar assim, né? Nessa época também eu comecei a participar de um coletivo, que era do Fora do Eixo também,
A gente organizava uns festivais aqui na cidade. Então, assim, a faculdade ficou para lá. 2013, foquei de novo no rap, no grafite nessa parte de produção cultural. E aí, beleza. Minha mãe brigou, né? Como sempre acontece, aquela guerra em casa. Não, mas você vai sair, você está no meio da faculdade já e tal. Eu falei, não, um ano e meio que falta para eu terminar essa faculdade, eu tenho certeza que eu vou aprender muita coisa, né? Tinha isso em mente, assim, né? Foi dito e feito, assim. Final de 2013 eu organizei os planos, 2014 eu montei um cômodo, assim, né? Era tipo um quarto, era um local perto da minha casa, que tinha uma porta de comércio, e lá eu montei o Espaço das Artes, né? Que era para ser meu ateliê. A ideia era só para eu levar minhas coisas, igual eu tô aqui nesse espaço agora, o intuito é bem parecido, é o ateliê para eu poder produzir, que eu mexia muito com spray, fazia stencil, fazia algumas pinturas, assim, umas customizações, e então eu usava muito spray dentro de casa, não dava briga, né? Porque você começava a cozinhar, eu ia lá mexer no spray, já fedia a casa toda, a casa era pequena, então não tive que alugar esse local. Só que aí o que aconteceu? Eu acabei virando ali meio que o estranho vizinho da frente, né? Todo mundo ficava meio encucado, assim, o que cara tá fazendo ali, né? O que cara tá fazendo? E nisso as crianças começaram a aparecer na porta lá e olhar para dentro. Como você faz isso? Que técnica que é essa e tal? E aí eu me descobri na arte e educação. Eu comecei a ensinar o stencil para essa molecada, né? E eu vi que isso daí era um caminho muito legal, porque o stencil, ele permite que qualquer pessoa, mesmo sem saber desenhar, produza alguma obra, né? Saia com uma obra pronta, né? Então, muita gente começou a produzir lá, a se descobrir, a criar alguma coisa, a dar um presente para a mãe, dar um presente para a professora. Aí, comecei até a cobrar em alguns formatos, né? De oficina, eu cobrava um valor. Então, tava ali o rap, o grafite e a arte e educação já tudo meio que misturando, assim, né? Naquele pequeno espaço. Até que fiquei lá 2014, 15, 2016, esse espaço ficou muito pequeno, eu tive que alugar uma casa e criei um projeto de oficina, assim, gigante, assim, na cidade, que ia ser o ano todo, de janeiro até dezembro, um monte de oficina, um monte de criança lá em casa, no quintal de casa, né? Aí eu fui na prefeitura, fui atrás de uma galera, consegui vários apoios e consegui bancar essa oficina ao longo do ano. Aí, assim, no meio do ano o negócio já estava gigante, assim, sabe? Já tinha pintado um monte de painel. Comecei a ter uns problemas positivos, assim, que a molecada participava do primeiro bimestre, no segundo bimestre ficava lá em casa, no terceiro bimestre eles estavam lá em casa ainda. Tem uma turma que migrou para o grafite, está até hoje pintando no grafite. Então, foi virando uma bola de neve, assim, a gente começou a fazer uns eventos juntos, trouxemos um pessoal de São Paulo para vir fazer intercâmbio com o Pina e o Pablo Malafaia, que é lá do Rio, trouxemos eles para intercalar com a molecada, né? Para a molecada conhecer outras expressões do stencil, né? Então, E deixa eu foi só assim, entender, Diego. Hoje você trabalha exclusivamente com arte, é isso? Não, aí que eu vou chegar agora. Ah, tá. Por causa desse projeto de 2017, eu comecei a participar do Cidade Criativa, que é o festival da cidade toda, que se envolve e faz ações culturais. E eu tinha um diálogo muito forte com o Vander, que era o vice-prefeito da cidade. Ele era o cara que fazia essa mediação do meu projeto com as atividades da prefeitura. Só que aí, no final de 2018, né, a oficina foi 2017, no final de 2018, o prefeito, e aí ele me levou para fazer esse trabalho na prefeitura, que é onde eu estou até hoje. Então, eu trabalho com arte, mas tenho esse emprego na prefeitura, né? Então, todo esse percurso de arte e educação me trouxe até aqui. Aí tive que chegar num ponto que eu já não trabalho mais com rap agora, e foquei no grafite e na arte e educação e produção cultural. Foi mais ou menos, esse é o resumo, né? Uma história cheia de desafios aí, né? Mas muito interessante. Então, aqui, gente, eu vejo duas pessoas
isso retrata muito o futuro, assim. Eu vejo a Mariás, que tem a sua profissão, digo assim, tem a sua fonte de renda principal e tem a arte ali como um entorno, né? Não que seja secundário, não é isso, mas algo que permeia a sua vida, não só dentro do profissional, mas para fora disso. E a gente tem o Diego, o Das, né, mais conhecido como Das, com uma trajetória aí um pouco mais artística, né, que acabou se transformando em atividades políticas e tudo. O Fórum Econômico Mundial, que é uma das grandes referências que a gente tem aqui no Voicers para estudar tendências de futuro, eles afirmam que, independente da profissão que você tenha, né, que a garotada vai escolher, a arte ela precisa permear todas as profissões e todas as formas de vida, porque é assim que a gente vai desenvolver o lado humano, porque a tecnologia ela vem para trazer ferramentas e habilidades que são ferramentas. Aquilo que o humano pode fazer, que é a parte da criatividade, da empatia, da humanidade, essas são características, são habilidades específicas do humano e que são desenvolvidas através de algumas coisas, e a arte é uma dessas coisas que potencializa o desenvolvimento humano, né? E aí vocês trouxeram a experiência, a gente tem aqui 2 grafiteiros, um rapper, mas eu queria expandir um pouco para vocês, assim, de forma bem resumida, para as pessoas não acharem que, meu Deus, agora eu vou ter que cantar, ou tocar, ou fazer um grafite. Então, o que é a arte para vocês? Será que está dentro dessas nomenclaturas que a gente já está mais habituado, que é a música, o teatro, enfim, ou não? É algo mais expansivo? O que vocês entendem por arte? Olha, eu estava aqui ouvindo, né, e pensando um pouco nisso. Eu acho que a arte ela é uma coisa que é uma forma da gente expressar as nossas sensibilidades e a nossa forma de ver a como que é que a gente conversa com o mundo, assim, né? Então, a gente, isso para mim é arte. Uma coisa, uma pessoa pode ter a arte dela ser o discurso, né? O discurso, a forma de falar e de se expressar, e ela pode se expressar das mais diversas formas, né? Então, pode ser através da palavra, pode ser através da música. Eu acho que tem várias formas. Então, eu ficaria com essa coisa da arte como uma forma de expressar a nossa sensibilidade, e a nossa sensibilidade, ela pode ser alegria, ela pode ser tristeza, ela pode ser indignação, ela pode ser vários sentimentos, assim, de coisas que nos mobiliza. E, vamos dizer, normalmente tem algumas coisas que a gente já vem desenvolvendo desde a infância, só que com o processo a gente vai crescendo, a gente vai apagando parte daquilo que nos impulsiona, ou vai formatando, e eu acho que, por exemplo, uma arte como o grafite ou arte de rua, que envolve essas diversas manifestações, elas estão formatadas por uma certa técnica, mas elas estão dentro de um ambiente que ele não tem tanta formatação, que é o ambiente da rua, do espaço, por exemplo, dele abrir a porta lá da garagem, e as pessoas que estão na rua, elas podem ver. Então, como se aquela porta não existisse, porque ela está aberta ali, e ela faz aquele ambiente, né? Eu acho que uma das coisas que, por exemplo, ter me aproximado disso novamente foi perceber que a rua, o fato de estar na rua, pintando coisas na rua, ou produzindo determinados tipos de diálogo na rua, foram abrindo possibilidades, necessidades de articular com uma coisa muito ampla. Então, por exemplo, logo depois da oficina,
eu participei de um festival de hip hop aqui na Brasilândia, reencontrei uma amiga e falou assim, vamos fazer articulação e eu vou começar a desenrolar, porque é professor dentro da escola, vamos desenrolar ação nas escolas. Aí você faz numa escola, vem outra escola e vem outra e pede, e aí você vai ampliando tudo isso, e aí eu acho que tem uma coisa, quando eu falei do privilégio, que eu também queria retomar, eu acho que o privilégio significa responsabilidade, porque se hoje, por exemplo, eu tenho uma fonte de renda que me sustenta para poder pensar algumas coisas, isso me traz a responsabilidade que é poder, por exemplo, circular pela cidade em diversos lugares e conhecer pessoas e fazer com que inclusive essa grana que eu recebo, ela também possa circular nesses diversos lugares e não ficar restrita, por exemplo, a um padrão de consumo de determinadas coisas, né? Que nem eu coloquei aqui uns quadros de alguns amigos, né? Para mim, a arte de rua me trouxe a possibilidade, por exemplo, de ter de ter quadros de pessoas e pinturas dentro de casa, coisa que, se for pensar, vamos dizer, a arte que está lá dentro do MASP ou de um grande museu, não tem isso, isso é para poucas pessoas. E o que é arte? Se não a expressão, inclusive, de pessoas que eu conheço, que eu troquei ideia, não são pessoas que estão mortas, entendeu? São pessoas que estão vivas. Claro que alguns e algumas artistas foram embora por conta desse contexto da pandemia, não estou desconsiderando isso, mas são pessoas que estão aqui, que a gente convive, que pode trocar ideia e pode entender de onde vem essa arte. Tudo isso vai estimulando, né? Eu acho que você falou de uma coisa da tecnologia. Eu me formei enquanto farmacêutica, mas eu sempre tive muita crítica, porque, por exemplo, na área da saúde existe um vasto e uma necessidade marcada de uma tecnologia que ela é extremamente dura. Inclusive tem esse termo, tecnologia dura. Então, por exemplo, a gente pensa agora no contexto da pandemia, um tomógrafo, né? Todos esses equipamentos que a gente fica pensando que tem dentro do hospital, aquela coisa de procedimento e tudo isso é um determinado tipo de tecnologia, mas esse tipo de tecnologia não produz saúde. Só ele produz uma parte do que significa a saúde. A saúde como um todo, ela é constituída por vários tipos e graus de tecnologia que são muito mais leves, porque elas são da relação. Então, nesse sentido, por exemplo, eu vejo hoje que dentro pensando que é conceito de saúde hoje, se a gente não tem a cultura e não tem a arte nesse momento histórico que a gente está vivendo, nós estaríamos numa situação muito mais difícil, não só emocionalmente, pela forma de lidar com todos esses desafios da pandemia, mas inclusive financeiramente, porque tem uma galera que está dando conta de sustentar com muita arte a própria existência, pensando a reaproveitamento de materiais, pensando as redes sociais enquanto forma de circular e produzir sua arte e ganhar grana com isso. Então, eu acho que, e a partir da sua subjetividade, que no contexto, acho que do capital, a subjetividade ela não tem espaço a não ser pela arte, né? A subjetividade ela precisa estar trancada em quatro paredes de uma fábrica para poder produzir dinheiro, ou de um escritório, ou de um grande conglomerado nacional, internacional e tudo mais, né? Então, eu acho que eu fico pensando que a arte, ela é o escape disso. Às vezes ela pode estar enclausurada, mas aí você pode questionar, né? Ao que essa arte serve e tudo mais, mas eu acho que é um pouco nesse sentido. Então, para mim, assim, desde o início, a arte sempre foi o equilíbrio, assim, sabe? Por estar sempre nesse... Ter caminhado onde todo mundo caminha aqui, né? Que é essa parte tecnológica da cidade, né? Consequentemente, você caminha entre as empresas, né? Que nem a Marias falou. Eu, enquanto estive dentro desses locais, também tive duras críticas a todos eles, né? Tipo, eu trabalhei no Inatel e trabalhei com a parte de engenharia biomédica lá, embora eu era da telecomunicações, trabalhei com muita gente da engenharia biomédica, que cai nisso aí que ela acabou de falar, né? Exatamente isso, engenharia biomédica, exatamente isso. Eu cheguei numa feira em São Paulo que eu voltei, assim, coçando a cabeça, sabe? Tipo,
os caras vendendo cadeira de roda ao preço de um carro do ano, assim, sabe? Fala, pô, e aí? É isso que eu vou fazer da vida? E sempre o refúgio era a arte, né? O rap como forma de denúncia, de criticar o meu modo ali, as coisas, e o grafite como uma forma de abstração. Assim, eu sempre levei o grafite como maneira de abstrair, assim, sabe? Falar, nossa, aqui eu não quero sobrecarregar. Aqui é onde eu vou viajar, assim, né? Porque minhas primeiras referências foram os Gêmeos, né? E uma coisa que eu sempre achei muito louco nos Gêmeos é a maneira que eles desconstruíam a realidade, assim, né? De criar um universo paralelo, né? O Títeres, né? Que eles falam lá, que é um mundo, é um outro mundo paralelo, assim. Então, e aí, voltando, é um ponto que eu queria chegar, que estava no roteiro lá, que é essa desconstrução do que é arte para as pessoas, né? Por eu trabalhar com muitos jovens, a primeira coisa que você vai ouvir de um jovem é falar, eu não tenho dom para isso. Sendo que, na verdade, todo mundo nasce sabendo fazer arte, né? Então, essa possibilidade de desconstrução da realidade foi o que me proporcionou estar na arte. Porque eu nunca fui bom em copiar, ou reproduzir, ou fazer desenho realista. Então, esse conceito usual de arte nunca me serviu. Se não fosse os Gêmeos, talvez eu teria desistido assim, da arte, né? Porque eu não ia descobrir que existe essa possibilidade. Então, a arte sempre foi esse equilíbrio, essa possibilidade de na música, poder falar o que eu queria, da minha maneira, brincar com as palavras, fazer um trocadilho, exercitar o português, a língua portuguesa, e no grafite exercitar essa imaginação, né? Que agora eu misturo com coisas regionais aqui, né? Minha proposta no meu trabalho hoje em dia é ter esse lado regional de desenhar o tiozinho que está passando de bicicleta na rua de uma maneira lúdica, que o jovem vai ver e fala, nossa, esse cara aqui é um personagem local, mas da forma que ele está ali, tá mó viagem. Então, para mim sempre foi esse equilíbrio, sabe, de poder balancear. Eu tô estudando engenharia, mas eu consigo, nas horas vagas, fazer uma atividade artística ali que me descansa, sabe, que faz eu esquecer os números. A princípio foi isso. Depois, com a arte e educação, eu passei a enxergar a arte como uma forma de libertação mesmo de muitos moleques, assim, sabe? De meninas e meninos jovens, assim, porque como a nossa cidade aqui ela é muito focada nessa mão de obra da eletrônica, o mercado de trabalho aqui é muito saturado, então a galera ganha uma mixaria para trabalhar aqui. Tem esse outro lado do vale, né, que a tecnologia produz, que é a questão da mão de obra, o montador, aquela pessoa que sai de casa às 6 horas da manhã, fica lá igual o Charlie Chaplin, até 5:30 da tarde, vai embora, não sabe nem o que ele está produzindo ali, sabe? Está fazendo um produto tecnológico que ele nem conhece o que é. E eu entrei nisso e vi vários meninos entrarem nessa, e a partir da arte a gente começou a questionar isso daí, né? A arte também como uma forma de valorização do trabalho, de entender que nem você falou, e tem muita gente hoje gerando renda, né? A partir da arte, se salvando a partir da arte, né? Além da serventia que a arte tem para mim, assim, enquanto equilíbrio, válvula de escape, manifesto, né? Através do rap, eu consegui enxergar nela, assim, na prática isso acontecer, a forma de auxílio para outras pessoas também, sabe? De introduzir elas da mesma forma que isso fez diferença na minha vida, proporcionar para que tenha diferença na vida de outras pessoas também, sabe? Para que as pessoas se entendam ali, né? A humanidade, assim, porque eu sempre comparo isso. Quando era novão, assim, eu trabalhei no supermercado, que eu ganhava R$ 20 para entregar 1.000 panfletos de promoção. E aí a gente fazia uns trabalhos, às vezes, que o menino ganhava R$ 40 e uma tela pequenininha, assim, que ele produzia ali rapidinho. Então, sabe, essa questão também de enxergar o quanto vale a arte ajuda a enxergar isso, não só em termos de valores financeiros, né, mas em todo tipo de valor, assim, eu acredito que para mim e para as outras pessoas ela teve esse objetivo, assim, de mostrar os valores que a gente tem, né, todos os valores, tanto em termos de expressão, de vivência, de financeiro e transformação, né? Era por aí que a gente estava trilhando ali antes de encerrar. É isso mesmo, eu acho que esse é o papel da arte, sabe? Ela conseguir extrair
Na verdade, não é nem extrair, mas refletir aquilo que nós, como humanos, temos por dentro. Eu até quero trazer aqui referência de um vídeo que eu assisti, chama Habitando Futuros, da Casa Firjan. E eles falam justamente que nesse mundo altamente tecnológico, onde muito dinheiro é investido em coisas externas, para que nós sobrevivamos no futuro de forma mais empática, mais humana, com uma qualidade de vida maior, a gente precisa investir em coisas de dentro. E a arte, ela possibilita, né, nessa entrevista, e depois a gente vai deixar aqui disponível o link, a pessoa que estava sendo entrevistada, ela fala que os nossos valores internos é que serão bússolas de como nós vamos conduzir as nossas vidas. E essa condução em uma era altamente tecnológica, ela vai fazer toda a diferença. Mas como é que a gente vai conseguir conectar com essa bússola interna? Então, a arte é justamente uma dessas ferramentas, né? E eu quero ler aqui um trechinho de um texto que eu estava lendo sobre arte e tecnologia, que diz assim, é do Fórum Econômico Mundial, tá? Quando falamos da importância da arte, não significa que todo mundo vai virar um pintor, um cantor ou afins. O que queremos dizer é que a arte nos habilitará a transformarmos nossos trabalhos em ações apaixonadas e criativas, coisa que máquina nenhuma será capaz de fazer. Então, a arte, ela tem esse poderio de trazer, de revelar paixão naquilo que a gente faz. Eu conheço médicos que cantam para os seus pacientes. Ele está usando a arte ali, a profissão dele, e aquilo tem ajudado a curar não só a pessoa que está recebendo, mas ele também que está ali no ambiente mais duro, né? Um ambiente mais difícil. Mas a gente pode pensar em arte, aquele que planta, aquele que cozinha, aquele que sabe dialogar, aquele que sabe juntar os amigos. Arte é isso. E outra, arte, eu falo que a arte ela tem um poder de trazer linguagens para ambientes em que às vezes é difícil a gente traduzir algumas coisas. Então, na palestra que eu dei em Santa Rita, eu falei, por exemplo, do como o hip hop ele consegue trazer todo o conceito de energia quântica, porque é algo tão poderoso ali na hora que você sente aqueles movimentos, aquela música, aquela energia das pessoas, que você fala, isso é energia quântica. Quando você vai estudar os conceitos disso, você fala, tá aqui nas rodas do hip hop. Então a arte ela tem esse poder de traduzir, de trazer linguagem para pessoas que de repente não estão habituadas com as nomenclaturas do universo tecnológico, né? E aí já entrando nesse assunto, que foi o caminho que eu me conectei com vocês, dessa parte da arte dentro das comunidades, dentro das periferias, dentro dos grupos mais vulneráveis, como uma ferramenta mesmo de expressão, uma ferramenta de libertação. Então, assim, eu lembro que eu estava vendo o Instagram do Dais e eu vi, ele fez um grafite num carrinho dessas pessoas que trabalham com reciclagem. Cara, aquilo para mim foi o ato de empoderamento mais incrível que eu já vi, porque valoriza a ferramenta daquele trabalhador, traz dignidade, humanidade, ele usa aquele objeto que por alguns é hostilizado como uma forma de valorizar a vida que ele tem ali na forma que ele trabalha. A Mariás eu conheci pintando as casas, algumas de madeira aqui da minha comunidade, e nesse dia eu fiquei tão impactada com esse evento, porque, por exemplo, eu já fui no Beco do Batman, que é muito famoso aqui em São Paulo, né, na Vila Madalena, onde as pessoas vêm do Brasil inteiro e até de fora do país
para contemplar aquele grafite, e aí, de repente, você vê isso dentro de uma comunidade extremamente carente, as pessoas tendo ali os seus barracos grafitados. Gente, isso traz um senso de pertencimento. No dia daquele evento, eu falei, que orgulho da minha comunidade. Agora, todo mundo que vier aqui no Peri, eu vou trazer para fazer um tour aqui no Beco do Batman do Peri. Então, isso traz dignidade, traz pertencimento e resgata a humanidade. Porque uma das coisas que a gente precisa lutar para ter um futuro mais igual é diminuir esses gaps sociais que a gente tem. E a arte tem esse poder. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho dentro da experiência de vocês, como tem sido usar a arte nessa parte. Eu posso falar então. Eu acho que essa questão que você traz, para mim, me remete muito à discussão do que é o território da cidade, assim, né? O que é território da cidade e os seus lugares. Então, eu fico pensando que a arte de rua, o grafite, a pichação, o hip hop, todo esse conjunto que envolve, né, essa cultura, que é a cultura do hip hop, eu fico do que eu vejo, do que eu tenho vivido, ela faz com que haja cruzamentos dentro da cidade, assim, pensando São Paulo, né, das pessoas estarem circulando em lugares diferentes da cidade e com uma certa, vamos dizer, as barreiras sociais, elas continuam existindo, mas é por conta dessa arte que essas barreiras elas vão sendo cruzadas, entrecruzadas e entrecortadas e vamos dizer assim, em determinados momentos interrompidas. Elas cessam naquele momento e tem a possibilidade de você entrar em lugares e conhecer lugares. E isso, para mim, é uma coisa muito forte. E aí, só que isso não é individual, porque é a constituição de coletivos e de atividades coletivas em vários lugares da cidade. O centro é uma coisa, a cidade inteira de São Paulo vai, assim, vamos dizer, tem acesso de certa forma ao centro, mas não é qualquer um que pinta no Beco do Batman, isso a gente já sabe, porque é um espaço segregado. O que acontece é que quando você tem outros lugares da cidade produzindo coletivamente a arte de rua e trazendo isso, dando visibilidade, isso tem a possibilidade de tensionar outros espaços da cidade para que isso possa circular. Então, eu vejo muitos amigos do grafite e da pichação que conhecem lugares da cidade porque conhecem pessoas que moram lá na leste, por exemplo, em lugares da leste que você só vai conhecer se você conhecer pessoas que moram ali, porque você vai entrar. Então, eu vejo essa circulação. Eu acho que a arte, nesse sentido, ela traz essa possibilidade de circular e conhecer lugares. Aí eu estou falando de cidade de São Paulo, mas, por exemplo, eu estou falando da possibilidade de circular para outros estados, para outras cidades, e a arte produzindo esse movimento no território, né? Seja do nosso país, em outros lugares. É claro que ainda com várias restrições, inclusive financeiras, mas com incentivos da cultura para isso. Eu acho que a outra parte do que eu ia falar, ela tem a ver com uma coisa que é da saúde, mas ela não é só da saúde, porque ela é da saúde pensando no conceito ampliado da saúde, que é a saúde enquanto um bem-estar que envolve o biopsicossocial, não só individual, mas dentro do coletivo. Hoje é dia 18 de maio, que é o dia da luta antimanicomial. É o dia que é marcado, né, é um dia histórico, que é marcado por uma luta dentro da saúde, que é a luta anti-manicômios. E os manicômios, eles só existiram e eles só existem, né? Os diversos tipos de manicômio que existem, sempre existiram dentro da estrutura da sociedade, porque era o lugar onde se caçava a subjetividade das pessoas e o fato das pessoas, muitas delas serem pessoas negras, serem pessoas que dentro de uma situação de vulnerabilidade, que por conta das condições sociais, terem várias questões e formas de se expressar subjetivamente e trancafiadas dentro dos espaços manicomiais, né? Essa questão do manicômio e desse lugar, que é o lugar onde que enclausura a loucura, ele só, parte do contraponto disso só foi possível pela discussão da arte, a arte enquanto lugar de produção de subjetividade e como tecnologia de cuidado em saúde.
É a saúde mental que vem falar assim, olha, não é qualquer jeito que você trabalha a subjetividade. A produção de arte e a manifestação cultural, ela é uma forma de produção de saúde, de cultura, e ela não pode estar enclausurada dentro de um manicômio, ou, por exemplo, com uma caixa de remédio, né? Que as pessoas hoje, elas não estão dentro do manicômio, mas elas estão medicalizadas pelos medicamentos que induzem a um apagamento da sua subjetividade mental. Então, assim, quantas pessoas, se fossem em outra época, quantos de nós, em outra época, poderia estar dentro de um manicômio, porque não tinha espaço dentro da estrutura da sociedade para produzir arte e trabalhar sua subjetividade pela arte. Então, assim, eu fico pensando nessas diversas questões. Se a gente for pensar os documentários que a gente tem falando da questão da luta antimanicomial e da questão da população que sempre ficou encarcerada no manicômio ou que hoje está encarcerada em outros lugares, é uma parte da população que a gente tem muita luta pela frente, mas que eu acho que a forma hoje, por exemplo, como a gente já tem alguns pequenos avanços em termos de financiamento de cultura e de fomento à cultura, por exemplo, em São Paulo, o mês do hip hop. É pouca coisa sim, tem que ser mais, mas a gente tem casas de cultura, a gente tem financiamento para eventos dentro de bairros que não teriam acesso, por exemplo, a você fazer a pintura das casas, né? O que foi que você falou? A gente vai lá e faz a pintura das casas, mas além de pintar as casas, tem que trazer as pessoas que estão dentro desses lugares para que elas também estejam produzindo arte a partir delas mesmas, né? Então, sempre juntando e podendo fazer isso junto. Não vou falar muito, não, porque se eu falo muito aqui, vai que vai. Mas acho que eu queria juntar um pouco dessas duas coisas e marcar essa questão desse dia de hoje por conta disso. A Anísia da Silveira, que foi uma médica, né, uma médica psiquiátrica que instituiu lá no Rio de Janeiro um prédio inteiro. Ela falou assim, nesse prédio é o Hotel da Loucura. E as práticas de cuidado de saúde mental para as pessoas que estavam lá dentro era a produção de oficinas culturais, de todos os tipos de arte. Então, tiveram vários pacientes na época que ela foi, isso é década de 70, 60, 70, tinham pacientes que fizeram vários tipos de tratamento com eletrochoque. A tecnologia da época para o cuidado era fazer eletrochoque na cabeça de pessoas que, quando se colocava na frente de um material de pintura ou de escultura, aquelas pessoas produziam arte e subjetividade e elas começavam a voltar a conseguir se comunicar. E a tecnologia médica hospitalar na época era dar eletrochoque numa pessoa que era um artista, entendeu? Então, assim, olha isso, o que é loucura e o que é sanidade, né? Bom, mas... Meu Deus, né? Nossa, Obrigada. muito, muito pertinente o tema que você trouxe. E aí fica assim muito explícito quando a gente consegue colocar a humanidade na tecnologia para ela realmente estar a favor da humanidade ou não. Obrigada, Maria. Só um adendo rapidinho, por exemplo, hoje já se sabe que cientificamente, a ciência ela também tem viés, mas cientificamente o eletrochoque ele não é um tratamento que ele é aconselhado, só que isso ainda está em disputa, existe uma parte da ciência que ainda defende o eletrochoque, tem uma outra parte que vai defender, sabe assim? Então, assim, olha como a gente vai entrando para determinados meandros de conhecimento que também tem interesses políticos e interesses que vão contra, por exemplo, a gente falar que a cultura e a arte é uma forma de tecnologia de cuidado em saúde, por exemplo. Isso também está em disputa, né? É muito doido que, tipo assim, eu ouço assim tudo que a Marias falou aí, São Paulo tá tipo anos-luz da gente aqui. Sabe, quando você fala de uma semana do hip hop, fala das casas de cultura, são coisas que a gente está começando a desenvolver aqui no sul de Minas agora. Isso é muito louco. E olha, Diego, que Minas, a cidade de vocês já é muito desenvolvida. Mas quando a gente vai um pouquinho mais para fora, né, indo aí estados mais distantes, ou em alguns pontos periféricos mesmo de São Paulo,
não existe acesso. Porque mesmo dentro de São Paulo, para que um jovem entenda que uma casa de cultura é um lugar onde ele pode habitar, precisa trabalhar-se um mindset, sabe? Então, a dificuldade que você tem aí, a gente tem pontos aqui em São Paulo e a gente tem no Brasil inteiro, porque a gente ainda precisa entender a arte como algo fundamental na construção psicossocial de uma pessoa. Mas desculpa ter atrapalhado, é isso. Não, mas faz todo sentido. Assim, tava pensando muito, né, sobre esse lance que a gente tava falando aí, né? Você falou da carrocinha lá. Aí em São Paulo eu conheci um projeto Pimp My Carroça, você conhece? A gente até trouxe eles aqui, Como uma que é o edição nome deles do aqui. projeto? É Pimp My Carroça. Pimp My Carroça. Vou procurar. Interessantíssimo. Vou colocar o Instagram aqui para você acompanhar, Sol. Aí eu aproveito, Legal. né? Vou colocar aqui. É uma inspiração muito doida, assim, pro Brasil todo, na verdade, né? Mas, assim, é uma coisa que eu sempre gostei no hip hop principalmente no grafite, assim, é esse contato com a rua, né? E a rua em todas as suas modalidades, assim, né? Todas as suas performances, né? Desde da interação com o catador de reciclável ao morador em situação de rua, né? Eu acho que o grafite ele tem essa vantagem, né? Ele não está no espaço que você precisa pagar ingresso para entrar. Eu acho que isso daí já é 90% do sucesso da forma, né? Da gente conseguir gostar tanto disso e gastar dinheiro. Hoje eu trabalho com grafite, trabalho na prefeitura, mas já gastei muita grana para pintar pelo simples prazer de ter esse contato, assim, sabe? Porque eu nasci, aquele bairro que você foi da palestra lá com o pessoal da VOA, aquele complexo lá, eu nasci lá, né, naquele bairro, cresci lá. Eu saí de lá e toda vez que eu volto para lá é através do grafite ou do rap. Então, assim, a minha conexão com aquele local é sempre assim. Em 2019, a gente fez um evento numa ONG lá, que era uma ONG que era um prédio que os vizinhos achavam que o prédio era abandonado. Então, você imagina o estado que está o negócio funcionando dentro de um prédio deteriorado, onde nem os vizinhos sabiam que aquilo ali funcionava. E a gente conseguiu, através do grafite, por exemplo, dar uma pimpada no negócio lá, dar uma outra cara para o negócio que mudou completamente assim, a visão da cidade para o local, inclusive atraiu uma assistente social para lá, que hoje carrega o projeto, ela conseguiu montar uma nova diretoria para o espaço, e tudo começou por um simples evento de grafite. Então, tipo assim, acendeu uma luz lá, saca? Então, coisas palpáveis mesmo que o grafite é capaz de fazer, por ser muito democrático, por ser, embora tenha Beco do Batman lá, que é um local completamente ainda segregado e com alto valor aquisitivo envolvido, tal, mas aquilo lá não é nem a ponta do iceberg, é a ponta da ponta do iceberg. O grafite é muito mais que aquilo lá, né? Muito mais a pichação, né? O jovem que demarca o território através da pichação. Isso daí é para alguém que não é nada na sociedade, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Igual eu não era ninguém antes de conhecer o grafite, antes de conhecer o rap, né? E a partir dessa demarcação, desse contato com a cidade, desse espaço, de ganhar esse espaço na cidade, às vezes até um espaço que é abandonado ali, né? Uma casa abandonada, embaixo do viaduto ou numa pilastra de uma ponte, um espaço que ninguém olha. A partir do momento que a gente se apropria daquele espaço ali, a gente é alguém na cidade, né? A gente constrói uma identidade na cidade e a partir daí eu acho que tem um lance muito importante que é o protagonismo, né? A gente vira protagonista da cidade, né? Eu acho que é o que o jovem contemporâneo assim necessita muito, né? Pela internet, é o protagonismo. E a arte, ela tem essa capacidade, o grafite, o hip hop, o break, né? Você pega, por exemplo, em BH, né, a capital aqui do estado, tem o Duelo de MCs, que é um evento gigante de batalha de MC,
que acontece um evento anual, que é nacional, acontece debaixo de um viaduto, que era completamente abandonado. Tinha um palco debaixo do viaduto pronto, essa galera chegou lá, ocupou, e em 2012, 13, 14, eles colocavam 10 mil pessoas debaixo desse viaduto. Imagina que loucura isso, um viaduto completamente abandonado, se tornou, assim, o palco da batalha de MC do Brasil. Então, assim, o hip hop, eu falo hip hop porque é onde eu me vejo desde sempre, consegue buscar na cidade esses elementos apagados, invisibilizados, dar visibilidade para ele e, ao mesmo tempo, dar protagonismo para o artista que está aplicando aquela atuação ali, né? Eu fiz o grafite na carrocinha do cara, não, legal, para ele foi muito importante, mas para mim também é muito importante, porque ele vai rodar a cidade inteira com o meu trabalho. É igual no Bronx, né? Quando os caras mandavam bomba no trem, né? Que o trem circulava a cidade, era um vandalismo, mas a necessidade maior deles era o protagonismo, que era o cara lá do Brooklyn ver meu grafite na hora que o trem passar. Então, a gente busca isso desde sempre, né? E ter essa ferramenta humana, né? Da criatividade, que é muito louco que a gente fala do grafite e esquece, por exemplo, a invenção do spray é altamente tecnológica, né? O spray é uma ferramenta altamente tecnológica, envolve engenheiro químico, envolve engenheiro de automação, envolve tudo ali para produzir um spray, né? Que a gente pega e transforma em arte. É muito doido isso. E ressignifica a cidade, né? Então, nossa, eu não consigo me enxergar, assim, se não fosse o grafite ou se não fosse o hip hop, o que eu estaria fazendo hoje? Eu não consigo visualizar isso, sabe? Como que eu estaria atuando na cidade, todo o trabalho que eu tenho desenvolvido de conexão das periferias com os eventos que são centralizados é através do hip hop, é através do grafite, né? Essa conexão, você trabalhar isso num jovem, para ele, que nem você falou, o cara começou a mandar uma rima ali numa oficina, ele já consegue estar num palco, num festival de jazz, no centro da cidade, se a gente conseguir fazer a ponte, né? Então, através de uma cultura, você fazer ele transitar, fazer ele se entender, reconhecer o território, né? E, enfim, vejo muito isso em mim, assim, sabe? Como história, trajetória minha, e essa carrocinha é um símbolo disso, né? De forma como eu faço com grafite, né? Que eu tento, vamos dizer assim, a minha utopia é sempre trabalhar o grafite dessa maneira, sabe? Conseguir viver para trabalhar o grafite dessa maneira. Eu acho que é uma forma que transforma a cidade, né? Santa Rita hoje, quando falam assim, cidade criativa ou cidade tecnológica, vai ter sempre um post que vai falar de arte urbana, né? E a gente conseguiu conectar isso daí. Você vai falar de Hacktown, vai ter uma intervenção de grafite no Hacktown. A gente teve em 2017 aqui a Casa Google, né? E a única oficina que teve de gente de Santa Rita lá foi uma oficina de stencil minha e dos meninos da oficina dentro da Casa Google, sabe? Imagina que loucura isso. Você tem uns moleques de quebrada aqui da cidade dentro da Casa Google. Quando que isso aconteceria se não fosse o grafite, se não fosse o hip hop, né? Então é um negócio muito doido, assim, que não tem nem como explicar, assim. Ai, Diego, esse negócio muito doido são essas histórias que estão em vocês e que são replicáveis. Porque eu me reconheço na história de vocês, e eu não faço grafite nem nada, mas eu sei que outros meninos e meninas e mulheres e jovens periféricos ou não, os tidos como loucos ou não, vão se reconhecer na história de vocês, porque é isso. A gente não consegue se enxergar sem arte, né? A vida perde sentido, e dependente da profissão e da área, e a gente precisa começar a habitar a arte como parte do futuro. A gente está já chegando no fim, e antes de nós darmos aqui o nosso tchau, eu quero saber assim, onde a galera encontra vocês. Quero entender um pouco mais sobre isso, eu quero aprender grafite, eu quero entender como é que a arte pode impactar a minha profissão. Onde encontramos vocês?
Eu vou agradecer e falar que o contato, né? O contato é o Instagram, é o lugar onde eu tenho mais, onde eu estou colocando as minhas artes, as andanças por aí, é no Instagram. E aqui no chat não dá para falar, né? Eu acho que eu vou escrever aqui no nome de novo. Coloca, tá bom. É Mari Mariás. Mari com Y, ponto Marias com Z. Eu queria agradecer a conversa, de verdade, só agradecer o convite, agradecer o Diego também, porque vocês não têm ideia de quantas coisas, assim, dessa conversa vão mexendo aqui dentro da cabeça, assim, né? Acho que tem que ter coragem para se bancar nas coisas que a gente vai, as loucuras, né, que estão na nossa cabeça, né, e produzir loucura e compartilhar, e disso produzir educação e formação e produção de coletivo, e de todas essas transformações é loucura mesmo, é loucura ainda mais pensando na sociedade que a gente vive, assim, né, mas que bom que não tenha medo, né, dessa loucura, e isso vai me trazendo muitas ideias. Eu estava falando para a Sol que eu acabei de mudar para uma casa, que era uma casa que minha avó morava nessa casa, e é uma casa que ela é um pouco única aqui na Brasilândia, né? Tem a casa e tem uma casa do lado, assim, que ela tá parada, e eu tô com várias ideias de produção de coisas aqui. Essa conversa está me ajudando a pensar quantas possibilidades tem para poder fazer aqui e produzir novos coletivos, né? Aqui perto na Brasilândia, onde eu estou morando, tem coletivo de sarau, tem o sarau da Brasa, tem o samba do Congo. Então, assim, tem uma galera que está produzindo arte, e aí é uma das coisas aí de poder unificar em alguns momentos isso aconteceu muito na pandemia, ter a necessidade de poder unificar um pouco desses movimentos e estar junto desse processo. Então, essa conversa está me ajudando a ter bastante força e alegria para poder pensar as coisas por aqui. Obrigada, viu, Diego? Muito, muito bom escutar a sua história também. E logo menos apareça aí para pintar. Ah, bom demais, que legal. Vem Legal visitar a mesmo. gente também. Bom, muito bom, porque eu acho que o intuito é sempre esse, né? De multiplicar, né? A ideia é sempre multiplicar, assim. Sempre tive esse propósito, assim, quando a gente estava com o rap ali bombando e tal, rodando os festivais, eu sempre falava, pô, mas legal, né? Estamos aqui fazendo tudo, mas e aí? Se eu morrer amanhã, quem que vai me substituir no negócio, sabe? O grafite é a mesma coisa. Tipo, como eu te falei, eu conheci os meninos aí da sua área lá na Bahia, saca? Então, tipo, a gente conseguiu rodar em alguns eventos e tal, mas aí você olha para trás e fala, pô, mas só eu? Não pode ser assim, sabe? Eu acho que não deve ser só assim. Então, essa multiplicação é muito doida. A gente pensar tudo como cena, né? Como uma cultura mesmo. A gente tá falando de uma cultura, ela tem que ser múltipla, tem que ter várias pessoas, vários protagonistas, várias atuações, vários. Ela tem que ter tudo, eu acho que tem que ter muita gente envolvida, tem que ter as meninas, tem que ter os meninos da quebrada, tem que ter os caras do centro, tem que ter todo mundo envolvido, sabe? Não pode ser é, único, né? Aquela pessoa de Santa Rita do Sapucaí é o cara X que faz, se ele morrer amanhã, acabou o negócio, sabe? Eu nunca acreditei nisso, nunca gostei dessa ideia, né? E tudo que eu tentei fazer assim nesse tempo foi buscando isso, criar uma cena, sabe? Criar uma galera, ajudar alguém que quer aprender, né? Tem alguns exemplos disso também, pessoas que queriam ter interesse e às vezes não tinha onde, né? Ou tinha que ir para São Paulo para conhecer. Então, proporcionar também esses momentos ali, que nem a Sol falou. Às vezes não é para o cara virar um músico ou virar um grafiteiro, mas para ter a experimentação daquilo, né? De vivenciar um pouco daquilo, matar a curiosidade. E se o cara levar essa pessoa levar isso aí para a vida depois, que bom, né? Mais um para somar com a gente. Mas se não, que aquilo ali sirva como um alívio da loucura aí, né? Que a gente está vivendo momentos muito difíceis, né? Então, a gente precisa cada vez mais estar em contato com essas abstrações aí, com essas coisas que não sobrecarregam, né? Para quem quiser achar no Instagram, tá @ounicojedais, né? Que é um apelido que eu ganhei dos meninos da oficina, que é o Jedais, né? Eu quero o professor Jedais. Então ficou @ounicojedais
no Instagram, né? Vai estar lá Diego Dais. E no Facebook também tá Diego Dais. Dá um alô lá, se precisar de alguma ideia também sobre as oficinas, algum material sobre o que a gente já produziu também em termos de stencil, introdução ao grafite, assim também, estou à disposição aí. É isso aí, gente. Olha, eu tô aqui até animada para fazer grafite. Vocês estão animados? Entre em contato com a gente. O Voicers é a casa de vocês. A tecnologia, a arte, a cultura são só a extensão daquilo que nós somos e a gente precisa mesmo se aquilombar e fazer um futuro mais humano com muita arte. Diego, Marias, muito, muito obrigada. Adorei a conversa. A gente ficaria aqui horas e horas. A gente vai depois dando pílulas sobre artes e futuros. Muito obrigada. Até o próximo episódio, pessoal.